começou com o voleibol quando, Ale? Já era uma das suas grandes paixões. Eu sei que quando você ficava ali com o pessoal do Sport TV, com o pessoal da Globo, quando tinha jogo de vôlei, você era chamado para fazer reportagem e você às vezes fazia alguns takes, algumas matérias especiais, batendo na bola, ajudando, participando até de treinamentos também de times de vôlei, né? Seleção Da brasileira. seleção, né? É na seleção. Fala um pouquinho dessa paixão pelo voleibol. Pelo vôlei. Cara, o meu primeiro contato com o vôlei, assim, que eu me lembre, assim, eu falei assim, putz, isso aí é um esporte que eu gostaria de jogar. E começou num jeito estranho. Eu tava assistindo às Olimpíadas de Moscou. Eu era criança, assim, assistindo. Passavam jogos à tarde e tal. É época que o Moreno jogava. Né? O Antônio Carlos Moreno era o cara do time da seleção brasileira. E o Brasil sempre perdia, né? Não conseguia passar das oitavas de final, por exemplo. Aí tinha o tempo. E naquela época os jogadores não podiam sair da quadra, né? Sentar no banco como é hoje. Eles ficavam dentro da quadra e levavam lá o massagista aguinha e tal. Eu achava aquilo legal, a parte da água. Assim, nossa, imagina eu estar com meus amigos, tomando aguinha, a gente ficar conversando. Eu queria estar nesse esporte por causa disso. Enfim, Pela água, bicho. por causa do tempo técnico. Assim, pô, deve ser legal, né? A gente tá jogando ali, daí conversa, tá ficar falando isso, você fez uma bobagem ali e tal. Achava que era uma resenha, não entendia, né? Eu não tinha o retorno, eu não sabia o que os caras estavam falando. Naquela época não tinha o microfone no tempo técnico. Aí, nos anos 80, foi um boom do vôlei no Brasil, né? Com o feminino, depois com o masculino e tal. O desafio do Maracanã. Exatamente, E eu comecei a acompanhar e tinha os confrontos Pirelli e Atlântica Boa Vista, depois Bradesco, Atlântica e tal. E eu escutava no rádio vôlei. Eu tinha muito vôlei no rádio. Eu escutava no rádio. Eu lembro, eu era do interior de São Paulo, né? Eu morava em Avaré na época. Eu lembro que um dia faltou luz em casa, eu escutei o jogo inteiro da final do Brasileiro pelo rádio, assim. E torcendo pelo time de São E para Paulo. mostrar a importância, salvo engano, a Pirelli do Brunoro contra a Atlântica do Bebeto. do Bebeto de Freitas. Era isso, então era isso. Eram os dois times que tinham polarizados, né? E dos 12 jogadores da seleção, era 6 de cada lado. E eu sou do ABC, então Pirelli era muito forte por Santo André. Muito. Lá no Pedro Del Antônio, em outros ginásios também. Mas o Pirelli era grande sensação, né? Era grande time. E nessa época era uma coisa engraçada, totalmente diferente de hoje, né? Porque hoje os jogadores são jogadores de vôlei mesmo, tem o contrato profissional, né? Naquela época, não. Então, todos eles eram também funcionários da Pirelli e da Bradesco, né? Da seguradora. Então, eles tinham um contrato, trabalhavam lá na sede e depois iam pro treino, pro jogo também. Isso é bem interessante. Isso, exatamente isso. Aí, por exemplo, era tão grande e forte essa questão que, tipo, eu tinha uma camisa da Pirelli que eu usava para sair. Né? Botava na noite, assim, pá. Eu tinha uma azul, um amigo meu tinha a vermelha, tinha a branca, a amarela, assim, era muito bacana. O tênis Bernard, né, dos anos 80, a gente usava pra sair, não usava pra jogar, a gente usava pra sair, na missa com ele. Aí teve esse boom e tal, e meu pai trabalhava numa autopeças, numa loja que vendia peças pra carro. E com esse boom e tal, tinha um espaço no fundo da loja que era tipo um quintal, assim, né? Um terreno. Aí eles colocaram uma rede com um saco de batata e começavam a jogar todo dia. Eu tinha 8 para 9 anos. Dava 6 horas da tarde, eu ia para a loja para tentar jogar uma vaguinha. Eu entrava e conseguia fazer as mesmas coisas que os caras velhos faziam com 9 anos. Dava manchete, dava toque. Tudo aquilo empiricamente, né? De olhar e copiar. Eu falei assim, tem uma coisa que, né, acho que posso saber jogar tal. E só que assim, a minha vida, minha lembrança do meu pai é meu pai vendo esporte todos os dias. E todos os esportes. De sinuca, né, no show do esporte, a Fórmula 1 de madrugada e o futebol todo dia e tal. Então, aquilo para mim era muito de visual mesmo. Assim. Então, eu tive muito contato com o esporte pela TV, pelo rádio mesmo. Então, aquilo para mim era muito, né, da minha rotina. Aí comecei a fazer brincando assim. Aí a gente mudou de cidade. A gente saiu de Avaré, a gente foi para Taquarituba, que é uma cidade do interior também, menor que Avaré. Só que lá em Taquarituba tinha uma cultura do vôlei. Que legal. Né? Coincidentemente, tinha uma cultura do vôlei. Existia lá uma mulher que dava treino para os meninos, tal. Eu não conhecia essa mulher, era uma médica, chamava Beth. Ela dava treino para os moleques, assim. Aí ela foi embora. E aquilo ficou na cidade, todo mundo gostava, tal. Tinha uns caras que jogavam bem, né? Aí um dia na escola, né, na 5ª série, no intervalo, um desses caras que jogavam com essa mulher, mais velho, tal, já estava na faculdade de educação física, foi bater bola com os meninos assim e começou a atacar em cima dos meninos para devolver de manchete. E eu e mais 2, a gente devolvia tudo certinho. O cara falou assim, ô louco. Achei. Algo tem, alguma né? coisa aqui. Todo mundo com 10, 11 anos. E aquilo se espalhou. Aí eles contrataram um técnico de Avaré, que era uma cidade maior, tal, e foi o meu primeiro técnico, Carlos Bonaldo.
E aí, dia 7 de abril de 84, eu sou bem velho, vocês não tinham nascido. Não, né, relaxa. foi meu primeiro treino de vôlei. E no primeiro treino o técnico falou assim, cara, você pode ser um grande jogador de vôlei. O grande ele errou, que eu fiquei baixinho e tal. Mas eu joguei, fui Como profissional. você é baixinho? Quanto você tem de altura? 85. 85. É baixinho? Mas assim... Tem que 12 a mais que eu. Não dá pra dizer que é baixinho. Mas para jogar era baixinho, assim, não saltava tanto. Tal. Então eu compensava muito na vontade física, qualidade técnica, assim. Mas é que você falou, com 11, 12 anos, eu tinha 1,75m. Então eu comecei jogando aqui no Banespa, né? Federado, como central, né? Aí eu fui caindo pra ponta. Igualzinho. Né? Eu fui de ponta pra saída, de saída pra líbero, que eu fui no segundo ano de líbero. Conseguiu ainda pegar líbero? Peguei os 2 anos de líbero e também a transição da vantagem pros 25 diretos, né? Você é bem mais novo que eu. Eu sou de 83. Eu sou da geração do Bruno Zanotto, Bruno Borba, sou do Rafael Vinhedo, né? O Vinhedo não sei nem se tá jogando ainda. O Borba já parou, né? Ele virou empresário de atletas. Ah, sim. Então, dessa geração, acho que da minha geração aqui em São Paulo, dos 2 grandes jogadores eram esses mesmo. Mas eu sempre fui federado por São Caetano dos 10 aos 17. E aí eu fui até o Infanto Juvenil, e Juvenil era o Luiz Omar, que era o técnico do Juvenil no São Caetano. O técnico feminino do Osasco. O técnico feminino do Osasco. O Jefferson Arosti, ele era o técnico do meu colégio, o Colégio Ateneu. Então, o Jefferson é da minha idade. Então você já tem uma parâmetro. O Jefferson eu jogava mirim contra ele jogava na Pirelli. E ele era técnico do colégio onde eu estudava, em São Caetano, o Ateneu, que aliás era um grande berço de atletas, Baby do basquete, o Carol Gataz do vôlei, o Roger Guerreiro, que jogou no Corinthians também, o Wilsinho, eu era do 3º ano do colégio, o Wilsinho era do 1º ano do colégio. Que legal. Então era um berço ali em São Caetano do Sul, dava bolsa de estudos, né? Os 6 jogadores do time tinha bolsa você falou de num estudos. ponto assim, né? Eu vou fugir um pouquinho do tema, né? Mas eu acho impressionante o esquema a política esportiva americana, né? Que é atrelada à educação, é o mais perfeito que tem. Exatamente. Por que isso não Deveria funciona ser. no Brasil? Me explica por que não funciona. Me explica por que um colégio não consegue dar 12 bolsas. Sim. Para fazer um atrelamento com um clube. Clube X, o Clube Lance, tem lá com o colégio Lance uma parceria e tem 12 bolsas de estudo. Exato. E não precisa ir longe, porque lá nos Estados Unidos é a cultura do esporte universitário, né? Que normalmente o pessoal das faculdades vão para os times profissionais. E aqui você vai para os jogos universitários, todo mundo fala, não, é só a festa. Não, os jogos têm uma qualidade muito grande. Então daria para fazer um trabalho muito parecido. Aí a pergunta que fica, por que não? Que foi o que você questionou. Falta de vontade. Também você mata a ganância daqueles que vivem por fora. Então, de ganhar o dinheiro. Que apostam. Enfim, assim, acho que a preocupação do esporte, eu sempre falo assim, o esporte é a maior mola propulsora social, né, e de educação que pode ter. Sim. Né, porque a pessoa gosta, você vai educar, você vai socializar a pessoa, você vai preparar um cidadão. Tipo, é aquela coisa evidente, né? Você não pode, você, por exemplo, né, você não vai ser um grande jogador, você vai chegar um momento que não vai dar mais para você, mas você vai se formar como jornalista, você vai ter uma profissão. É o cidadão, você forma o cidadão. É isso. Então, está tudo atrelado. Eu dei essa sorte assim porque eu acabei correndo atrás, chegou um momento que eu contei a história do comecinho, mas eu virei profissional, joguei até aos 33 anos, joguei 3 finais de campeonato brasileiro, né, 3 Superligas, ganhei uma vez, fui vice 2 vezes, joguei em vários lugares. Unisul. Fui campeão pela Unisul, em Florianópolis, lá com o Unissoli. Um momento incrível da minha vida, assim, a conquista do título. E eu consegui estudar, assim, atrelei as duas coisas, tive técnicos que entenderam que aquilo para mim era importante, porque sabiam que aquilo ali ia acabar um dia, né? A carreira do atleta acaba, você tem que continuar a sua vida. Né? E eu conseguia conciliar graças ao entendimento das comissões técnicas. E você diz começa federado no Banespa, né? Que foi um grande berço, né, do vôlei, né? Quem que estava ali naquela geração? Quem que era o técnico que começou junto com você ali com esse trabalho? Quando eu cheguei na época, hoje era tudo sub. Né? Na minha época era pré-mirim, mirim, infantil, né? Juvenil e adulto. Era isso que tinha. Era isso. Eu cheguei no mirim. Né? O pré-mirim eu não peguei. No mirim era o Branco técnico, que era um super professor, né? Hoje ele está morando em Natal, super professor mesmo, assim,
de fundamento, assim. Então, eu já tinha uns fundamentos muito bons que foram refinados, assim, né? O Carlos Bonaldo, que foi meu primeiro técnico, tinha essa questão muito boa de ensinar. Tanto que toda molecada que saiu, assim, dessa minha cidade, todos tinham uma manchete boa, passavam bem, sabe? Era uma característica, assim. E acho que com o branco a gente foi refinando, né? Daí vai mudando, você vai criando característica para a função que você vai fazendo e tal. Muito boa. Daí no Infanto foi o Luiz Pereira, que foi um treinador que me transformou em levantador. E acho que ele fez um baita trabalho relacionado a isso, assim. Porque é muito difícil pegar um cara assim, agora você vai ser levantador. É a mesma coisa pegar um atacante e transformar ele em goleiro, sabe? É uma mudança muito radical, assim, na função, assim. E foi um baita trabalho, assim. E eu consegui jogar profissionalmente depois por conta dessa mudança. Senão eu não teria jogado, né? Porque eu fiquei muito pequeno, assim, pra... E quando chega o jornalismo pra você? Como é que foi de Só atleta? deixa eu acabar. Você perguntou quem tava na minha... Pô, nessa época do Banespa era Marcelo Negrão, era Giovani, Mauro Espanhoto, Gilvan, o Betão, que era da minha cidade. Vários jogadores o Ricardinho, né? Eu ia citar o Ricardinho, o Gustavo, o Murilo. Não, que passaram no Banespa foram quase passando. todos. Quase todos, né? Pra galera ter Rodrigão, entender a importância que foi o O Banespa. Banespa foi o berço, né, de tudo. aqui. Tipo, quando eu fiz a peneira do Banespa, que era tão famosa na época, pra quem é do vôlei e tal, fui eu e mais 3 fazer. A gente tava em 4. 5 anos depois, era um negócio de 500 pessoas fazendo a peneira. Então era um absurdo, assim, a vontade das Como pessoas era a jogarem lá. comparação com a peneira da Portuguesa, uns anos atrás, né? Que era bem concorrido. Do Brasil todo, os meninos iam pra base da Portuguesa, porque era muito